Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nesse domingo de carnaval a gente vai falar sobre as semifinais do Campeonato Carioca se desenhando. O Fluminense joga amanhã as quartas de final contra o Bangu. Vamos falar da saída de Fuentes e Lescano do Fluminense e sobre esse final de janela que falta pouco e a gente ainda tá cobrando e precisando camisa 9, tá? Roda a vinheta então pra gente começar o vídeo desse domingo de carnaval. Antes de começar a fazer aquele pedido pra você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito. Tem vídeo todo dia aqui no canal Gol de Barriga sobre o Fluminense, live de segunda a sexta, mas durante o carnaval eu vou pedir uma folga pra vocês, tá? Aliás, não estou em casa, não estou no meu cenário, tô viajando com a família, mas amanhã estarei no Maracanã, e aliás, espero vocês também no Maracanã. Quem puder, não for atrapalhar o carnaval de vocês, faça check-in e vá para o Maracanã, porque é uma quarta de final contra o Bangu, jogo desvalorizado, mas que o Fluminense tem que passar. E por que o Fluminense tem que passar, cara? Acho que vale a gente falar isso, né? Ontem já teve, só pra deixar aqui registrado, já teve o Madureira passando para as semifinais. Madureira é um dos semifinalistas do Campeonato Carioca, tá aguardando agora o vencedor de Flamengo e Botafogo, que jogam hoje às 5h30 da tarde. Mas desse lado aqui tem o Vasco, que ontem passou no Volta Redonda. Não sei se vocês perderam o tempo de vocês, mas assim, o primeiro tempo que Volta Redonda, o Vasco escalou o time todo titular, todo mundo. Coutinho, Nuno, as contratações, o Vasco do 1 ao 11 ali, 11 titulares que o Vasco escalou para jogar contra o Volta Redonda em São Januário. O Vasco, no primeiro tempo, tomou 1-0 e poderia ter tomado 3-4, assim. A fragilidade da zaga, do sistema defensivo do Vasco no primeiro tempo, eu sei que é o normal, a gente já viu várias vezes, a gente conhece bem o jeito do Fernando Diniz jogar, mas até para quem está acostumado, quem é crítico, ontem o primeiro tempo foi muito assustador. Parecia pelada, parecia um time de adulto jogando com um time de criança, assim, era o tempo inteiro ele saindo na cara do goleiro do Léo Jardim. Mas é futebol, né? Não conseguiram matar o jogo. No segundo tempo o Vasco fez algumas mexidas, tirou o Coutinho ali, e aí o Vasco acabou ficando um time um pouco mais veloz, e o time, não sei se o time do Volta Redonda sentiu ali, o time do Vasco melhorou, fez 1-1, foi pros pênaltis, e nos pênaltis o Vasco converteu as 5 batidas e foi 5-3. Vasco passa para essa semifinal para enfrentar o Fluminense ou o Bangu. O Fluminense tem a obrigação de passar contra o Bangu. Acho que o Zubeldia tem que poupar alguns jogadores e mesmo assim o Fluminense tem uma obrigação de passar do Bangu, né? Quando a gente para analisar aqui, Guga, Arana, Ignácio, Bernal, não sei se o Nonato volta, acredito que ainda não, Ganso, Savarino, são jogadores que são nossos reservas, mas que tem qualidade técnica para bater, para jogar jogo grande, quanto mais um jogo contra o Bangu. Então, sim, o Fluminense tem essa obrigação. E esse jogo se torna muito importante. Por quê, cara? Porque a gente vai enfrentar 2 jogos, né? Para quem tá perdido aqui, as quartas de final é um jogo só. Se empatar, vai pros pênaltis, como aconteceu ontem. E a gente desenha uma semifinal de 2 jogos contra o Vasco, onde, cara, mais uma vez, a gente vai ser muito favorito. O Vasco, nesse ano, o Vasco perdeu, tomou a surra no clássico contra o Flamengo, né? O Vasco ganhou do Botafogo sub-20 e no Brasileirão o Vasco ele empatou com a Chapecoense em casa, perdeu pro Bahia e perdeu. Tem mais um jogo que ele perdeu e pro Mirassol. Então, assim, é um Vasco que tem 1 ponto de 9, é um Vasco que vem numa crise, mas a gente pegou um Vasco numa crise no ano passado também. Tudo bem que o Vasco tinha o Ryan, que é um grande jogador, e tinha o Verratti, que eu acho que o momento bom do Vasco passava muito pelos dois, mas não tem condição. Essa semifinal, mesmo para aqueles que não valorizam o Campeonato Carioca, ela fica com um valor a mais, porque a gente vai ter a chance de devolver. Claro que não é igual, mas se a gente não passar de novo pro Vasco, vai ficar complicado pra gente. Então espero que o Fluminense entenda a importância disso e que em 2 jogos faça valer o favoritismo dentro de campo, porque vai ser um jogo muito importante e jogo pro torcedor comprar esse barulho, tá? Mas isso isso o Fluminense precisa passar do Bangu amanhã, isso a gente vai conversar. Esses jogos vão ser nos próximos sábados. Então o Fluminense vai jogar contra o Bangu, passando joga contra o Vasco, viaja para jogar contra o Palmeiras para jogar o segundo jogo contra o Vasco. O Vasco vai viajar para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Então, questão de desgaste é muito parecido nas 2 situações. A gente vai ver se alguém vai poupar, se não vai poupar. Mas para mim é poupar contra o Bangu para ir com força máxima nesses 3 jogos, tá? Nas 2 semifinais.
ir no jogo contra o Palmeiras, tá? Vamos falar agora sobre saída de Lescano e Fuentes. Vamos falar sobre a saída do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, né? A matéria do GE diz que o Fluminense anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Gabriel Fuentes ao Fortaleza. O acordo do empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Fluminense faz certo. O Fluminense faz uma contratação de um lateral que foi titular do Júnior Barranquilla durante... Eu sempre confundo. Durante muitas temporadas. Parecia ser promissor. Confesso que eu tinha uma certa implicância, não achava que ia vingar. Ele chega ali no final de 24, não consegue fazer boas atuações. Tem aquele vídeo clássico dele tomando um susto vendo o Marcelo na coletiva. E aí ele joga os últimos 2 jogos, Cuiabá e Palmeiras com certeza. Ele joga muito e gera uma expectativa no torcedor do Fluminense. Começa o Carioca dando algumas assistências, nenhum grande partida, mas jogando bem. Se machuca na final do Carioca e desde que voltou nunca mereceu ter a vaga do René. Até porque o René fez boas atuações e em nenhum momento ele conseguiu entregar alto nível. Com a contratação do Arana, não tinha o que fazer com o Fuentes no elenco. A gente sobe muito o nosso nível lateral esquerda com o René e Arana e o Fuentes não teria espaço. Então, bom que prestou o Fortaleza, que tem espaço no Fortaleza, que vai jogar a Série B, que está jogando a Série B, que tem espaço no Fortaleza para a Fluminense conseguir pelo menos ter o dinheiro de volta do investimento tudo que ele fez no Fuentes com essa opção de compra, tá? Outro jogador que pode pintar no Fortaleza, mas pode pintar em muito lugar também, tá? A gente tá falando de Rubem Lescano. Vamos lá. O Lescano, ele pode ir pro Fortaleza por empréstimo. Aí tem a informação que o Grêmio vem forte. Fortaleza já estava quase anunciando ele. Aí tem a informação que o Grêmio vem forte. O Cerro já quase anunciou ele também. E tem a informação que ele diz que a negociação, que ele tem preferência na negociação do Olímpia, porque é torcedor do Olímpia. E ainda, se você futucar, ainda tem informação dele indo pro Libertad. Então, assim, tem opções para o Lescano. O Lescano é uma daquelas contratações que fizeram sentido no Fluminense. A gente tá falando de jogador que foi o destaque, o melhor jogador do Campeonato Paraguaio. Mas, assim, Mano Menezes passou por aqui, nada. Renato Gaúcho, o Zubeldia, ninguém aproveitou o Lescano. O Renato é o que mais usa o Lescano assim que ele chega. O Zubeldia deu uma chance agora nesses primeiros 2 jogos, ele chegou a fazer um gol, mas também não jogou nada demais naquele time. E com o Savarino, com o Acosta, com o Paulo Henrique Ganso, o Lescano também não teria espaço no Fluminense. Então o Fluminense tem que conseguir focar agora em recuperar o valor dele, né? O valor investido do Fluminense nele. E aí, vamos lá. Tem 2 pontos. Eu tenho um pensamento, se você vai mandar ele pro Paraguai, não vai adiantar de nada de valorizar, porque ele já era o melhor jogador do Campeonato Paraguaio, veio pra cá e nada, né? Sendo bem sincero, não mudou nada na nossa vida. Talvez se ele for pro Grêmio, eu não sei se ele tem espaço. Se ele tiver espaço, porque quando eu lembro que o meio de campo do Grêmio às vezes tem Dodge, também é uma loucura. Mas se ele tiver espaço, eu acho ok, mas acho que não vai ter tanto espaço. Talvez no Fortaleza, ele vai ter mais espaço jogando na Série B. E aí seria melhor o Fluminense. Mas ao mesmo tempo, se ele for pro Paraguai, ele é um jogador querido lá pelo que fez lá, pode ir pro Olímpia, que é um time maior, e pode jogar uma Copa do Mundo, ir pra Copa do Mundo representando o Paraguai com todo o respeito ao Paraguai, não é tão difícil, ainda mais um cara que tem um carinho, que fez um grande ano lá, os torcedores do Paraguai acreditam muito no Lescano, então assim, se ele jogar uma Copa do Mundo, provavelmente o Fluminense teria uma oportunidade grande de renegociar ele ali, pelo menos pelo valor que pagou, para não ficar no prejuízo, isso tem que ser levado em conta. Então eu espero que se resolva. Vai ficar difícil falar para onde o Lescano vai, porque todo mundo está cravando o Lescano em algum lugar. Essa frase é forte, né? Mas é o que está acontecendo nesse momento. A gente ia aguardar, mas é um jogador sem dúvida que não tem condição hoje de fazer parte do elenco do Fluminense, que o elenco do Fluminense sim subiu de nível, né? E para fechar o vídeo, só para lembrar, cara, falando sobre o elenco do Fluminense, eu tô batendo essa tecla que o elenco do Fluminense não é ruim, é um bom elenco. É o que eu falei, cara, Guga na direita, Arana na esquerda, o próprio Ignacio para reserva, é que o Freitas deveria ser reserva também. Bernal e Nonato, Paulo Henrique Ganso, Savarino, a gente está falando de bons jogadores. Jogadores sabem jogar bola, dá para botar em jogo grande, e são todos reservas do Fluminense que eu falei aqui. Então, assim, é sem dúvida um bom elenco. O Fluminense montou com o mérito da diretoria. Mas faltam 16 dias para essa diretoria anunciar um camisa 9. Que já foi o Hulk, né? Que agora vem fazendo gol, né? Tudo bem que é campeonato estadual. Apesar que fez um no Cruzeiro, fez um contra o Remo, se eu não me engano.
e agora fez 3 gols contra não vou lembrar o nome agora. Mas uma goleada ontem de 7 gols, o Hulk fez 3. E o Buanga, que eu acho que é o que todo mundo queria, né? Que o Buanga viesse ao Fluminense. Tá tudo muito parado, ninguém fala de nada. Teve a contratação do Coelho, que a torcida quase morreu com razão. E eu não sei se a diretoria ouviu a torcida. Seria uma mudança nessa diretoria, mas acho que não. Acho que foi muito mais a recusa de lá mesmo e não trouxe, graças a Deus. Mas a gente precisa de um 9, porque não dá pra ir com a temporada só com o John Kennedy. E agora, eu não tô nem na linha de desacreditar do John Kennedy não, tá, gente? Eu tô na linha se o John Kennedy machucar. Quando é que o Cano volta? A gente vai ficar com um centroavante? O John Kennedy vai jogar todos os jogos? A gente tem que contratar um centroavante. E faltam 16 dias para fechar essa janela. Então eu espero que a diretoria anuncie um nome e entenda a importância desse nome. Porque esse elenco com um centroavante forte e um zagueiro, esse elenco brigaria por tudo, tá? Essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários também. Vou pedir para todo mundo deixar o like, se inscrever no canal. Se tiver alguma grande notícia, a gente volta aqui. Lembrando que a gente está no meio do carnaval. Peço desculpas de novo pelo cenário, essa cama aqui do nada, mas é o canto que eu tinha para gravar aqui nessa casa, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.